E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para uma aula muito especial de tecidos vegetais. Então, nós vamos dividir os tecidos vegetais em duas partes, já que a gente tem muito tecido para falar e eles são muito importantes para que você entenda toda a fisiologia vegetal e complemente tudo que você já viu dos órgãos vegetais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou primeiro apresentar todos os tecidos para vocês, começando então aqui pelos tecidos meristemáticos ou tecidos adultos. Então aqui eu tenho uma divisão muito importante para fazer com vocês. Quando a gente pensa em tecidos vegetais, facilita muito a tua vida e o vestibular também já tem pensado nessa conexão e cobrado muito tecidos vegetais de forma análoga aos tecidos humanos, tá? A histologia humana junto com a histologia vegetal. E aí, claro, por que isso? Justamente para fazer essa conexão, porque planta também tem tecido embrionário e também tem tecido adulto, tá? Então aí eu quero que você pense que na histologia humana a gente tem as famosas células embrionárias, as células tronco, certo? A planta, ela tem um tipo de célula tronco, que é uma célula ainda indiferenciada, que vai ser a célula formadora dos demais tecidos. Então, sempre que falar de célula meristemática, de tecido meristemático, eu quero que você associe com célula tronco, em termos de indiferenciação, tá bom? E os tecidos adultos, eles já são chamados de permanentes, justamente porque eles já são especializados. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Tecidos vegetais. Quando falar de tecido vegetal, você pergunta, é tecido meristemático ou é adulto? É tecido embrionário ou é adulto? Tá bom? Muito bem. Os tecidos meristemáticos serão divididos em primários e secundários. Os primários vão ser responsáveis por formar crescimentos longitudinalmente e os secundários em espessura, beleza? Já os tecidos adultos, como eu falei, eles virão de uma diferenciação dos tecidos embrionários e aí a gente vai ter os tecidos de revestimento, que vão revestir a planta externamente, né, ou protegê-la, tá? Teremos tecidos de sustentação, teremos tecidos de condução de seivas, o nosso lindo xilema e floema, né? E temos os tecidos de preenchimento ou parênquimas. Então, fazendo analogia com os nossos tecidos, pessoal, tecido de revestimento, né? Seria, por exemplo, a nossa epiderme. E nas plantas a gente vai ter epiderme ou vai ter suber, tá? Então, na planta vai ter epiderme e vai ter suber. Tecido de sustentação. A gente vai ter nas plantas o colênquima e o esclerênquima. Que tecidos no nosso corpo que são responsáveis pela sustentação? Ossos e músculos, principalmente, né? Cartilagens, tá? Condução de seivas, temos os nossos lindos xilema e floema, que você já conhece. Aí a gente vai estudar toda a sua estrutura e em fisiologia o seu funcionamento. Mas, lembrando que, pessoal, a gente, em termos de comparação, né, os nossos vasos condutores, veias e artérias, né, teoricamente seria o tecido, né, comparativo aí. Porém, pessoal, com uma diferença, né? Cuidado, nossos vasos sanguíneos, eles são órgãos. Eles são formados por diferentes tecidos, né? Então, uma artéria, por exemplo, ela tem músculo liso, ela tem tecido epitelial e ela tem tecido conjuntivo. Aqui não, né? Então, xilema e floema, cuidado com essa analogia, tá? Porque eles são tecidos mesmo, tecidos únicos característicos, tá? E o tecido de preenchimento ou parênquima vai ter vários tipos, tá? E ele seria análogo aí ao nosso tecido conjuntivo,
né, que vai fazer todo o preenchimento do corpo do vegetal. Tudo que está ali preenchendo espaço é um tecido parênquimático. E aí, dependendo do que ele armazenar ali dentro, ele vai ter uma função, beleza? Então tá, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar dos meristemas e dos parênquimas e na próxima aula a gente fala do restante dos tecidos, tá bom? Vamos começar então com os meristemas, falando que são as células indiferenciadas, embrionárias. Esse tipo de célula, pessoal, são células que fazem muita divisão celular. Então, são células que aparecem em algumas provas para vocês, e aí eu falo principalmente de vestibulares do Paraná e do Rio Grande do Sul, que usam bastante esse termo, né? Células lábeis. Células lábeis são células com alta capacidade de divisão celular, tá bom? Então, se tem divisão, tem crescimento, tá? Muito bem. Aí você tem uma diferença da célula meristemática para a célula adulta, que eu queria que você comparasse nessa primeira imagem aqui. Célula meristemática tem parede fininha. A parede que a gente está falando é a parede celular feita de celulose. Então, uma célula jovem, ela tem uma parede mais fininha. Uma célula adulta tem uma parede de celulose mais espessa, tá? Uma célula jovem tem vários vacúolos, uma célula adulta tem um vacúolo único, tá certo? Uma célula jovem tem os proplastos ainda, que são os precursores dos plastos, que vão se especializar em cloroplasto, amiloplasto, enfim, dependendo da função, tá? E aqui você já veria o cloroplasto bem formado, ok? Se essa célula fizer fotossíntese, né? Todas as células da planta fazem fotossíntese? Claro que não. Por isso que eu vou ter tecidos especializados em fazer fotossíntese, né? Que vai ser, por exemplo, o parênquima clorofiliano, tá certo? Que vai ficar primordialmente nas folhas. Na sua aula de folha, você lembra do mesófilo foliar, que a gente viu. O mesófilo foliar é rico em células que têm clorofila, com cloroplasto dentro, consequentemente, tá bom? Muito bem, então você já entendeu que célula meristemática é célula jovem, com parede fina, sem especializar-se ainda, tá? Elas são responsáveis, então, pelo crescimento, tanto longitudinal, quanto pelo crescimento em espessura. Lembra disso? Toda planta tem meristema primário e secundário, portanto? Sim ou não? Pensa nas suas aulas, na aula de caule lá. Toda planta cresce em espessura? Não, né? Então, quando você pensa na diferenciação aqui dos tecidos, ó, olha quem tá aqui. As gemas. Isso daqui é um caule. As gemas laterais e gemas apicais. Isso é meristema primário, tá fazendo crescimento longitudinal, tá? Tanto do caule quanto da raiz, tá, pessoal? Aqui a raiz também tem gema apical para crescimento longitudinal. O crescimento em espessura é feito por dois meristemas. Um que vai promover a formação do xilema e do floema, que é o câmbio, e outro que é o felogênio, que vai formar os tecidos da casca, tá? O felogênio vai formar o feloderme para dentro e o suber para fora, beleza? Então, tecidos meristemáticos de crescimento longitudinal, as gemas apicais e laterais, tá? E tecido meristemático de crescimento em espessura é o câmbio, tá? E o felogênio. Lembra, tudo que termina em gênio na botânica, né, em biologia, lembra de gênese, de formação, tá? Então, é um tecido ainda que vai se diferenciar, né? Por isso o felogênio vai formar a feloderme e o suber, tá bom? Aonde se localizam, então, os meristemas primários, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais deles. Então, eu falei para vocês que eles ficam na ponta da raiz. Lembra que tem um conjunto de células meristemáticas ali, protegidas pela coifa, inclusive. Gema apical do caule, por isso que em vários pontos da gema apical dos caules, elas são protegidas, porque é uma região bem importante de células ali indiferenciadas, tá? E as gemas laterais, né, onde formam novos ramos, tá bom? Muito bem, entendido a localização, e você já entendeu
que isso daqui é crescimento, né, longitudinal, tá? E ramificações laterais. E você já entendeu que cada novo ramo, né? Se esse daqui é um novo ramo, ele tem uma gema aqui na pontinha. Aqui é um novo ramo, tem uma gema aqui na pontinha. Ou seja, tem células meristemáticas ali. Então, você já entendeu como é que a planta faz para crescer, tá? E aí, eu quero te lembrar de questões clássicas de provas, que não é porque caiu uma vez que não vai cair mais, pode continuar aparecendo isso sim, tá? Então, quando você pensa aqui numa árvore, vamos representar aqui uma árvore, deixa eu fazer as folhinhas aqui para vocês, né? Temos aqui essa linda árvore, que vai servir de modelo para o exercício. Aí ele vai contar para vocês que um casal de namorados foi passear no bosque, viu essa linda árvore, sentou aqui embaixo e para marcar o amor deles, eles fizeram um coração no tronco dessa árvore. E esse coração ficou a 1 metro do solo, pessoal. Muito bem. Passados 20 anos, esse lindo casalzinho, né, se casou, teve filhos, voltou para o mesmo parque e lembrou do coração que foi feito ali no tronco da árvore. E aí eles foram ver a que altura estava esse coração, se o coração estava lá ainda. Bom, resumindo, a questão vai te falar que essa árvore aqui cresce 10 centímetros por ano, que esse coração, então, estava 1 metro do solo, passaram-se 20 anos e quer saber a que altura vai estar o coração. E você, na empolgação, matematicamente já faz ali uma regrinha de 3 e já calcula. E erra! E o valor vai estar na alternativa A, né? Porque, na verdade, a altura do coração vai estar na mesma. Porque o que cresce é a gema apical que está aqui em cima, né? Então, essa árvore vai ramificando os seus galhos e o que cresce é a ponta, não cresce aqui embaixo, pessoal, certo? Então, bem importante. Aqui, um exemplo de meristema primário, né, que você come, o palmito, né? Então, o palmito é essa área aqui de meristema apical que você vê nas palmeiras, nas angiospermas monocotiledôneas, certo, pessoal? Isso também já apareceu nas provas. Lembrando que a gente tem várias espécies de palmeiras, tá? E algumas palmeiras, quando você tira o meristema apical, ela não ramifica mais. E por isso você acaba matando a palmeira. Então essas são as palmeiras com risco de extinção. A palmeira Jussara, que dá o palmito Jussara, seria uma delas, né? Por isso que é um palmito mais caro, inclusive, tá? Agora a gente tem outras palmeiras, por exemplo, que ao tirar a gema apical, né, ao extrair o palmito, ela consegue ainda ramificar. Tudo depende, né, da estrutura, se você deixa as células meristemáticas ali quando corta esse meristema primário ou não, né, para poder ramificar de novo, tá? E aí a localização agora do meristema secundário, você já viu essa imagem comigo na aula de caule, mas agora o nosso foco é isso aqui, ó, felogênio e o câmbio, certo? O câmbio formador do xilema para dentro, floema para fora, certo? Então, vamos colocar aqui, câmbio. O câmbio forma xilema dentro e floema fora. Floema fora. Preciso saber a localização? Precisa. Guarda F de floema com F de fora, tá? Felogênio, formador de feloderme para dentro e suber para fora, beleza? E aí, esses tecidos, chegamos então nos tecidos de revestimento, né? Então, os tecidos de revestimento são 2. A planta pode ter epiderme como tecido de revestimento, mas a epiderme pode ser substituída por um outro tecido adulto que é o suber. Mas cuidado, não é que a epiderme vira suber, certo, pessoal? Um tecido adulto não forma outro tecido adulto. Da onde vem o suber? O suber vem do felogênio. Então, se a planta tiver crescimento em espessura,
tá? Ela vai ter a formação do meristema secundário e esse meristema secundário vai formar o suber, beleza? Que vai, então, revestir aquela estrutura vegetal. Então, eu tenho caules, que inicialmente, então pega lá a aula de caule. Caule tipo haste. Caule tipo haste revestido por epiderme. Se esse caule virar tronco, o que aconteceu? É porque eu tenho um meristema secundário crescendo ali, e aí você tem a substituição, né, dessa epiderme pelo felogênio, que tá ali, né, como tecido meristemático, formando o suber e a feloderme, tá bom? Muito bem, vamos dar uma analisada agora na epiderme primeiro, porque a epiderme é um tecido com células vivas, tá? Achatadas e sem clorofila. Lembra que eu falei para vocês que a epiderme é transparente? Guarda isso. Ela deixa passar a luz, tá? Porque a fotossíntese não acontece nela. E a epiderme, ela vai vir com vários anexos para ajudar a proteger essa epiderme. Característica de tecido epitelial humano, tá? Células achatadas, justapostas, bem juntinhas, bem parecido com a epiderme vegetal também, tá bom? Então, aonde a gente encontra a epiderme sempre? Na folha, né? Epiderme superior, epiderme inferior. Lembra que a epiderme tem anexos, como a cutícula e os estômatos, ó, estômato aqui, que a gente vai ver agora os detalhes desses anexos aí da epiderme, tá? Então, a cutícula, ela vai fazer a impermeabilização das estruturas, né? A cutícula, quimicamente falando, ela é uma cera, ou seja, ela é um lipídio, tá? Algumas folhas têm tanta cutícula que essa cera é extraída e usada na indústria, cera de carnaúba, por exemplo, certo? Extraída da folha da carnaúba, tá? Essa impermeabilização, pessoal, cuidado, ela é para minimizar perda de água. Você não pode dizer, tá? Olha como é que fica uma folha quando você joga água nela. Você dá uma impermeabilizada nessa folha, tá? Mas não significa que a folha fica totalmente impermeável, tá? Porque tudo vai depender, primeiro, da espessura dessa camada de cera, e a transpiração de uma folha, ela ocorre pela epiderme, tá? Porque na aula de transpiração você vai ver que a planta perde água tanto pelo estômago quanto pela cutícula. Só que a transpiração que ocorre através dessa cutícula pode ser maior ou menor dependendo da espessura, mas ela não impermeabiliza totalmente, tá bom? Então, aqui exemplos de estruturas epidérmicas que não, só para você entender que não tem só na folha, né? A casquinha da pera é uma epiderme, a casquinha do amendoim é uma epiderme, a pétala das flores é epiderme, tá bom? Então, a epiderme é tecido de revestimento de todas essas estruturas aí. Outros anexos da epiderme, os estômatos, para fazer a troca gasosa, certo? Os pelos, tá? Folha pode ter pelo, né? Raiz pode ter pelo, como anexo da epiderme. Pelo na folha e pelo na raiz tem funções diferentes, né? Pelo na raiz é um pelo absorvente para aumentar a área de contato, para absorver mais. Pelo na folha tem uma função que pode ser, se for um pelo secretor, pode liberar uma toxina, ou pode ser simplesmente para evitar, para dar uma sombreada ali e evitar como chama? O excesso de calor em cima do limbo da folha, tá? Pode acontecer isso também. Depois a gente vai falar, né, dos tecidos de secreção, mas posso já colocar aqui para vocês que seria, então, uma forma de proteção. Então, alguns pelos, alguém já encostou, por exemplo, numa planta chamada urtiga, aí você fala assim, nossa, encostei na urtiga e me queimei, né? O queimei aí é porque a urtiga, você encostou no pelinho e liberou ali uma toxina, tá? E essa toxina, ela
arde, gera uma sensação de queimadura, um inchaço, uma reação alérgica muitas vezes, tá? Então teria essa função de proteção, tanto contra a radiação solar, quanto de predadores, enfim, tá? Isso na folha, né? Mas também poderia ser de pelos absorção, se for, por exemplo, na raiz, tá? Acúlio, pessoal, acúlio é o que você vai falar assim, já sei, é um espinho. Não. Espinho você já viu na aula de folha. O que é espinho? Espinho é uma folha modificada, tá? Para evitar a perda de água. Acúlio é um anexo da epiderme com função protetora. Para você saber se uma planta que você encosta machucou, professora, eu só sei que, cutucou ali, me machucou, é um espinho. Para você saber se é espinho ou acúlio, você tenta quebrar. Se você quebrar facilmente, é um acúlio, pessoal, porque o acúlio, como eu falei, ele é um anexo, ele está colado na epiderme. E o espinho é a folha, é um órgão vegetal. Então, essa é a diferença. Você não vai conseguir quebrar um espinho facilmente. Então, você já sabe, aquela rosa que você comprou, que você roubou, da roseira para dar para alguém, você facilmente consegue tirar os acúlios, tá? Só com o dedo ali apoiando neles, tá bom? Outro anexo da epiderme, que eu já tinha mencionado, os estômatos, só mostrando um pouquinho aqui de detalhes dos estômatos, lembrando que estômatos de dicotiledôneas na face inferior, de monocotiledôneas nas duas, vai fazer a troca gasosa, e os estômatos, a gente vai ver, então, que eles ficam no meio das células da epiderme, tá? E a função é essa troca gasosa, e a gente vai ter uma aula depois, mais pra frente, para entender como é que ele funciona bonitinho, tá? Aqui, ó, os pelinhos para você entender melhor de proteção e a função de absorção na raiz das plantas, tá? E aqui o acúlio, Olha que bonita essa imagem para mostrar para vocês. Facilmente dá para quebrar, tá bom? E aí chegamos no suber, pessoal. O suber, como eu falei para vocês, o suber é um tecido que a epiderme não vira suber, mas ele vai substituir a epiderme em algumas partes do vegetal, Então, caules tipo tronco, tem suber na parte superior da raiz, tá? Na raiz das dicotiledôneas, por exemplo, você tem a região suberosa da raiz, onde tem aquelas ramificações, tá? Aqui entra um detalhe bem importante. O suber é o primeiro tecido morto que estamos estudando. Diferentemente dos humanos, se a gente tiver algum tecido morto, esse tecido é decomposto. As plantas não. Esse tecido morto, ele acaba sendo funcional, ele tem alguma função ali na planta, tá? Porque a célula vegetal, ela tem parede celular. E por que uma célula vegetal morre e fica funcional ali? Porque olha só, pessoal, a célula vegetal tem a parede, tem a membrana, Aqui o núcleo da célula, beleza. Aí o que acontece? A parede é feita de celulose, certo? Então, aqui você teria o acúmulo de celulose. A celulose, ela é permeável e permite que a célula faça as trocas com o meio. Só que aí, o que vai acontecer? Alguns tecidos, tá? Então, quando o felogênio forma o suber, ele é assim, formado de células vivas. Só que aí, o que acontece? Ativa-se um gene para deposição aqui de uma substância chamada suberina. A suberina, ela vai gerar a impermeabilização total dessa célula. E essa célula não consegue mais fazer troca, tá? E aí, aqui morre todo esse interior aqui, acaba morrendo. Só que essa célula armazena ar dentro e ela acaba tendo uma função protetora. Por isso que o suber, que foi morto aqui pela deposição de suberina, ele é um excelente isolante térmico e um isolante acústico, tanto que é usado para vedação de estúdios, para fazer rolha de vinho, também chamado de cortiça
cortiça, extraído dessa árvore aqui, que são as corticeiras. Então, eles extraem o suber dessa árvore, justamente, olha só a espessura. Não é toda árvore que tem um suber espesso assim, tá, pessoal? Que dá para extrair dessa forma, beleza? Então, o suber é o primeiro tecido morto que você está aprendendo. Anexos do suber, lenticelas ou ritidoma. Lembrando, pessoal, que apesar do suber ser um tecido morto, o suber precisa permitir que o oxigênio, as trocas gasosas ocorram. Porque uma coisa as plantas têm de diferente dos animais. Os animais transportam, quando tem um sistema circulatório, a grande maioria dos animais transportam os gases respiratórios pelo sangue. Né? Os vegetais têm líquidos circulantes, mas os gases respiratórios são de cada tecido, eles não circulam pelo corpo da planta. Então, o estômato faz troca gasosa para a folha, o caule tem que fazer troca gasosa para ele, a raiz tem que fazer troca gasosa para ela, tá? Então, tem que ter alguma forma de troca. Então, como o suber é uma camada de células mortas, o suber, ele tem buraquinhos, ou ele vai se rachando, permitindo que o ar entre. O suber vai ter que ter alguma forma de ter frestas ou buracos para poder fazer a troca gasosa, tá? Então, as lenticelas são para trocas gasosas. Assim como o ritidoma, que são pedaços, o ritidoma é o nome dado, na verdade, para os pedaços de suber que vão se destacando conforme a árvore vai crescendo em espessura, né? Mas acaba que isso permite, esses espaços permitem a troca gasosa também, tá? Os vestibulares cobram muito a diferença de lenticela e estômato. Lenticela no caule, estômato na folha. Estômato abre e fecha, porque é uma estrutura feita de células vivas, lenticelas são buracos no suber, tá? Beleza? Agora chegamos no nosso último tecido dessa aula de hoje, que são os tecidos de preenchimento, os famosos parênquimas, tá? Que eu falei para vocês, pessoal, que os parênquimas a gente pode comparar com o nosso tecido conjuntivo, né? Eles têm função de unir os demais tecidos e podem ter uma função adicional, né? Então, a gente tem os parênquimas de armazenamento, de preenchimento, de armazenamento. E aí, dependendo do que ele armazena, ele tem uma função. Armazenamento de clorofila com cloroplasto, função, fotossíntese, né? E aí eu chamo ele de parênquima clorofiliano, tá? Onde localizam-se os parênquimas clorofilianos num vegetal? Em geral, no mesófilo foliar, tá? No meio da folha. E aí a gente tem dois tipos de parênquimas nas folhas das dicotiledôneas. O palissádico, que é uma célula mais juntinha com a outra, e o lacunoso, que tem espaços entre as células. E para que desses espaços? Olha só quem está aqui. O estômato, o ar entra e consegue circular pelo parênquima lacunoso. Fica mais fácil, né, do gás carbônico que está entrando para chegar em cada célula para fazer a fotossíntese. Da mesma forma, o oxigênio consegue sair, né? Claro que nem todo oxigênio sai, porque vai depender da taxa que está sendo consumida pela mitocôndria, certo? Muito bem, pessoal. Então, conhecidos o primeiro parênquima. Pode ter parênquima clorofiliano no caule? Pode, se esse caule for verde, se ele for haste, se ele for cladódio. Lembra que a gente viu? Tá bom? Outros tecidos de preenchimento, parênquima amilífero encontrado neste caule, nessa raiz. Olha só, agora já posso falar caule e raiz que você conhece, né? Que armazena amido. Função desse parênquima, reserva, né? Reserva energética vegetal, tá? Parênquima aquífero, bem característico, né, das plantas de clima árido. Cuidado com a pegadinha nas provas, hein? Plantas aquáticas são ricas em parênquimas aquíferos. E aí parece que faz sentido para você e tá errado? Planta aquática tem parênquima aerífero, armazena ar para poder flutuar. Planta de clima árido
né? Tem parênquima aquífero, que armazena água, beleza? Tá? A gente fez na aula passada, na aula de folha, uma questão da FUVEST que falava justamente isso, né? Plantas de clima seco, de clima árido, tem parênquima aquífero. Você já ouviu falar das plantas suculentas? Elas têm parênquima aquífero. Elas estão adaptadas para fazer essa reserva de água. Elas têm tecidos especializados para isso, pessoal. Eu costumo dizer que aqui vale uma regra super importante, né? Que você deve levar como lição de vida para você. Porque as pessoas compram uma suculenta, compram um cacto, que é uma planta adaptada a um clima árido, com tecidos especializados para isso, e fala assim, nossa, agora você vai parar de sofrer, porque agora eu vou te dar água todo dia, lindo cacto. O cacto não dura 2 semanas. A pessoa mata o cacto, né? Porque de tanta água que deu. Essas plantas não são adaptadas a esse tipo de clima, nem de condição abiótica, certo, pessoal? Então, eu não posso cuidar de uma planta, né, de acordo com o que eu acho. Eu preciso entender o que ela precisa, as condições, né? A raiz dessas plantas, por exemplo, as suculentas, com muita água, a raiz funga, né? Não dá? Então, elas não têm essa adaptação, né? Justamente agora porque você entende os tecidos que ela tem, o tipo de raiz, tá? Então, as características desses tipos de folhas e plantas, adaptando, né, tudo isso aí. Aí você entende também por que que o caule, porque a batata é um caule, em inglês é um caule comestível, porque que a cenoura é uma raiz comestível, né? Porque armazena substâncias de reserva, né? Que é o amido. Beleza, queridos? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão da GV de 2013, que fala o seguinte. A rolha de cortiça, utilizadas para tapar garrafas de vinhos, apresenta características fundamentais que interferem na qualidade das bebidas armazenadas, entre elas a porosidade. A cortiça é extraída a partir do suber, da espécie de árvore Quercus suber, ou sobreiro, original da Península Ibérica, né? Muito bem, a porosidade da cortiça deve-se ao fato desse tecido vegetal ser constituídos por células, cujo citoplasma apresenta vacúolo repleto de ar, por células mortas, em que restam apenas paredes celulósicas, cuja membrana plasmática apresenta alta permeabilidade, células vivas, cuja parede celular apresenta reduzida quantidade de celulose, ou células originadas a partir de tecidos condutores de seiva, portanto, tubos. Bom, pessoal, acho que não há dúvida aqui, né? Alternativa B de Bosque, certo? Por que que a alternativa A está errada? Ela gerou muita dúvida. Cujo citoplasma apresenta um vacúolo repleto de ar. Eu só vou ter citoplasma se a célula for viva, tá? Aí sim eu teria o termo citoplasma, tá? Como a célula é morta, então falsa, beleza? A C, membrana plasmática alta permeabilidade. Primeiro que a membrana não vai existir mais, só vai ficar parede, né? E segundo, nenhuma membrana apresenta alta permeabilidade. A permeabilidade é seletiva. Letra D, células vivas não, você já sabe que não. Letra E, células originadas a partir de tecidos condutores de seiva. Pessoal, lembra que um tecido adulto nunca forma outro tecido adulto, tá? Um tecido adulto vem sempre de um tecido meristemático. Fechou? Fechamos então, meus queridos, e aí na aula que vem a gente continua ainda falando dos demais tecidos, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!